Olá! Sabe quando a gente olha para uma folha e vê aquela camada brilhante, que parece até encerada? Pois é, à primeira vista parece só uma capinha à prova d'água, mas a verdade é que ali se esconde uma das estruturas mais inteligentes e dinâmicas de todo o reino vegetal. E isso já nos joga direto numa pergunta que é fascinante. Como é que uma planta consegue, ao mesmo tempo, se proteger para não perder água e também absorver nutrientes essenciais usando exatamente a mesma superfície? Parece até um contrassenso, não é mesmo? Bom, a resposta para esse aparente paradoxo está numa estrutura incrível chamada cutícula. Pense nela como a verdadeira interface da planta com o mundo lá fora. É um escudo invisível que gerencia tudo que entra e tudo que sai. Ok, vamos aprofundar um pouquinho. A cutícula da planta é muito mais do que uma simples camada de cera. Na verdade, ela é uma membrana super complexa e dinâmica que é produzida pelas próprias células da epiderme e reveste toda a parte aérea da planta. E as funções delas são vitais. A principal de todas, claro, é evitar que a planta perca água em excesso. Mas ela também impede que a chuva lave os nutrientes para fora da folha, serve como uma defesa contra pragas e doenças e, ainda por cima, ajuda a controlar a temperatura. É uma verdadeira armadura multifuncional. Agora, vamos quebrar aquela ideia de que essa barreira é uma coisa simples. A ciência mais moderna já nos mostrou que a realidade é bem mais integrada e, olha, bem mais complexa. Na sua essência, a cutícula é uma matriz. É tipo uma mistura de cutina, que é um polímero, com várias ceras e polissacarídeos que vêm da parede celular. É justamente essa combinação que dá a ela propriedades tão únicas. E o mais interessante é ver como nosso entendimento sobre isso evoluiu. A visão antiga era de que existiam duas camadas separadinhas. Hoje, a gente já sabe que é mais como uma parede celular que foi modificada, com gorduras e ceras espalhadas por toda a sua estrutura, da base até a superfície. Bom, se a cutícula é uma barreira tão eficiente assim, como é que as substâncias conseguem atravessar? É aqui que a coisa fica inteligente. A química de cada molécula vai dizer qual caminho seguir. A cutícula funciona como um porteiro bem seletivo. Primeiro, a gente tem o transporte lipofílico. Esse é o caminho mais fácil, a via expressa. É para as moléculas que, digamos, gostam de gordura, como os compostos não polares. Elas simplesmente se dissolvem nessa matriz de cera da cutícula e passam por difusão. Simples assim. Esse processo todo é bem descrito pelo que a gente chama de modelo de solução de fusão. Dá para imaginar a rede de cutina como uma malha com vários espacinhos vazios. As moléculas vão passando por esses espaços, o que faz da cutícula um filtro super seletivo em relação ao tamanho. Mas e o transporte hidrofílico? Ah, aqui o caminho é bem mais desafiador. É o caso dos íons que se dissolvem em água, como os nutrientes dos fertilizantes que a gente aplica nas folhas. Como eles são amigos da água, a cutícula, que é hidrofóbica, ou seja, inimiga da água, naturalmente repele eles. Isso nos leva ao grande paradoxo da nutrição foliar. Pensa bem, se a cutícula repele esses íons solúveis em água, como é que as plantas conseguem absorver os fertilizantes que a gente aplica direto nas folhas delas? A solução para esse quebra-cabeça é de uma elegância impressionante e depende de uma condição do ambiente que é fundamental: a umidade. A resposta está em caminhos de água, que só se formam quando a umidade do ar está alta. É como se fossem pontes de água temporárias, que se constroem através da cutícula só quando precisa. Vamos ver o passo a passo de como isso acontece. Com o ar seco, quase não tem molécula de água ligada à cutícula, então não tem caminho. Conforme a umidade vai aumentando, as moléculas de água começam a se agrupar em pontos específicos dentro da cutícula e, finalmente, com o ar bem úmido, esses grupos se conectam e formam uma ponte de água contínua, o que a gente chama de contínuo aquoso dinâmico. E é por aí que os íons conseguem passar. E qual o tamanho desses caminhos? Em folhas intactas, o diâmetro médio deles é de 4 a 5 nanômetros. Pode parecer minúsculo, e mas já é grande o suficiente para deixar a maioria dos íons de nutrientes passar. E a história não acaba aí não. A permeabilidade da cutícula não é a mesma em toda a folha. Existem verdadeiros atalhos, umas entradas VIP para os nutrientes na superfície foliar. Exatamente. Não é a folha inteira que absorve do mesmo jeito. Existem certas partes que são especializadas nisso, que têm uma capacidade de absorção muito maior que o resto. E essas zonas de alta absorção são principalmente as nervuras das folhas e os tricomas, que são aqueles pelinhos que a gente vê em algumas plantas, sabe? Eles funcionam como portões de entrada preferenciais.
E já existem estudos com exemplos bem concretos que mostram isso. Foi observado que o cálcio, por exemplo, é absorvido muito mais pelas nervuras em folhas de faia. Já os tricomas nas folhas de girassol são pontos super importantes para a entrada do zinco. Então, para a gente fechar essa ideia, essa citação aqui resume tudo perfeitamente. A cutícula não deve ser vista como uma camada separada, mas sim como uma parede celular da epiderme que foi modificada, com lipídios e ceras totalmente integrados na sua estrutura. É uma pele viva e funcional. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Será que, ao entender a fundo o funcionamento dessa barreira tão dinâmica e inteligente, a gente não poderia revolucionar o jeito como nutrimos as plantas no mundo todo, tornando a agricultura mais eficiente e, claro, mais sustentável? Fica aí a pergunta.